em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que nossa gente vê. Em Atenas, filósofos gregos debatiam com o apóstolo Paulo sobre o Deus desconhecido, apontando como divindade cristã. Este que honrais sem conhecer, eu vos anuncio. Atos 17, versículo 23. O chamariz para despertar curiosidade dos atenienses havia sido lançado com características de confrontação e desafio. Mas Paulo queria ir mais longe. Aqueles templos suntuosos precisavam ser exorcizados como elefantes brancos inúteis e assintosos. E o apóstolo largou a bomba que repercute até hoje. Vejam só, meus amigos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Atos 17, versículo 24. O estrago foi longe, atingindo o orgulho farisaico que até hoje despreza pelo fanatismo toda a literatura cristã fora da Bíblia. Os bibliólatras ouviram horrorizados as palavras de Paulo: em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Atos 17, versículo 28. Os poetas gregos passaram a integrar a Bíblia de Paulo. Vejam que Paulo, sem algemas, apelou para a literatura grega, mostrando com todo respeito que o Deus Criador é maior do que a Bíblia. O tema de hoje será: que pode servir de arma e ferramenta ao mesmo tempo, hein? Então a serpente disse à mulher: é certo que não haveis de morrer. Não haveis de morrer. Deus sabe que no dia que do fruto comerdes, se abrirão vossos olhos, e como Deus conhecereis o bem e o mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5. Jeová advertira quanto às consequências de se servir do fruto daquela árvore. Morrerás, dissera o Senhor. A serpente, ao contrário, ressaltou que o consumo da fruta resultaria na abertura dos olhos. Não fosse a curiosidade, e a dúvida continuaria. Percebam que mais adiante o pensamento do Criador e as palavras da serpente adquirem clareza. Disse Jeová: eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que ele não tome também a árvore da vida e coma, e passe a viver eternamente, ele foi lançado fora do jardim do Éden. Gênesis 3, versículos 22 e 23. O próprio Jeová reconhece que o casal do Éden, além de não ter morrido, ainda crescera na inteligência. O homem se tornou como um de nós. É a palavra do próprio Deus.
O Crispim me interrompe dizendo: peraí, Getúlio, você mesmo tem dito que os exilados passam espiritualmente para planetas inferiores. Isto significa que os seus corpos morrem antes da expulsão. Jeová ameaçou de morte e cumpriu a promessa. Você tem que admitir isto, Getúlio. Gostei da conclusão, caríssimo Crispim. Embora forçado, você usou reencarnação e isto me alegra. É verdade que o corpo morreu, mas o castigo pela desobediência perdeu fôlego, quando a Bíblia nos conta que Adão viveu 930 anos na terra. Os anos todos da vida de Adão foram 930 anos. Gênesis 5, versículo 5. Essa longevidade de Adão desmancha o efeito da punição. Diremos até que Adão foi premiado pelo uso do fruto proibido. Conhecedor do bem e do mal, Adão se tornou de tal forma poderoso que foram convocados querubins para guardar a árvore da vida. A linguagem simbólica revela pânico diante de uma coisa que se chama curiosidade. É evidente que ninguém se torna conhecedor do bem e do mal comendo maçãs, abacaxis, bananas ou jacas. Quando o Todo-Poderoso reconhece ser humano transitando pelo bem e pelo mal, algo fica evidente. Raça adâmica atenta, cheirava, analisava e metia o nariz onde não foi chamada. O profeta Ezequiel nos oferece visão do Éden, quando nos fala do rei de Tiro. Tu eras sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas em Éden, jardim de Deus, e te cobrias de pedras preciosas. Ezequiel 28, versículos 12 e 13. Será muito importante que vocês memorizem estas palavras. Estavas em Éden, jardim de Deus. Ele era habitante do planeta Éden. É a Bíblia contando que o rei de Tiro e Tobal era a reencarnação de alguém que vivera luxuosamente em Éden. Havia fartura no planeta de onde surgiu a raça adâmica. Vocês acham que Adão arriscaria perda de tais confortos no Éden, desafiando Jeová por causa de uma simples fruta? Algo de comer fica fora de cogitação, caríssimos. Tal imagem não passa de símbolo. Adão manifestava outro tipo de fome, levado pelas fantasias da mente. Adão sentia insaciável curiosidade. Serpente, quando exaltada, define excelência. Quando rastejante, aponta precariedade. Fome e sede transformam curiosidade em virtude. Foi o próprio Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Curiosidade é a alavanca que conduz ao nirvana das descobertas. Adão desejava entender os arcanos e se perdeu pelo exagero da busca. Curiosidade, quando é empolgante, se torna irresistível. Arquimedes já dizia no seu tempo: dai-me ponto de apoio fora da terra e eu removerei a terra. Dá para percebermos a força da alavanca. Dá para percebermos
a força da curiosidade. Por isso Jeová disse: o homem se tornou como um de nós. Movidos pelo impulso da curiosidade, alcançaremos a envergadura de gigantes, com visão cada vez mais larga e profunda. A serpente estava certa quando profetizou que os olhos do casal adâmico se abririam, como realmente o próprio Deus reconheceu isto. A serpente, consciência de Adão, vejam só, não é uma serpente comum, é um símbolo da consciência de Adão. Essa serpente, a consciência de Adão, duvidou da ameaça de morte. Viu nela um outro sentido. Certamente não morrereis, foi a conclusão. Não obstante senões, no longo prazo tudo resultou positivo. Se acompanharmos influência de adâmicos entre terráqueos, veremos o quanto o Criador acertou ao expulsá-los para nosso mundo. Análise do conjunto dos eventos proporcionou lucro. A raça preguiçosa do homem do sexto dia não tinha ânimo sequer para cometer pecados. Os adâmicos criaram neles a cobiça e a ambição os forçou a trabalhar. Os adâmicos ensaiaram rituais religiosos trazidos de Éden e eles se dividiram no culto das práticas litúrgicas. Os adâmicos sugeriram separação em classes sociais e os mais fracos se tornaram escravos. Aos poucos, as comunidades apareceram. Os adâmicos os incitaram à violência para resolver conflitos e a indústria bélica progrediu. Jesus ainda não abriu as últimas portas do mistério, vejam só. Com toda a sua sabedoria, Jesus não achou conveniente abrir a chave do mistério, todas as chaves. O Novo Testamento manteve certas cortinas fechadas. Milênios depois de Adão ainda não havia clima. A curiosidade foi contida pelo Mestre com a explicação de que ainda não era suportável. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas vós não as podeis compreender agora. João 16, versículo 12. E neste ponto, caríssimos, nós vamos interromper uns minutinhos o nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E não deixem de assistir hoje eu digo com até uma certa satisfação. E não deixe de assistir nossas 200 palestras no YouTube. A exposição de hoje recebeu o número 200. Parabéns à equipe e a todos nós. Somente certo tipo de ajuda nós nos atrevemos a pedir a vocês. Divulgação dos trabalhos. É o apelo veemente que lhes endereçamos. Assistam e propaguem dentre amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar a mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Só reivindicamos apoio moral e divulgação das mensagens. Nosso trabalho é inteiramente voluntário.
A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. É o que está acontecendo nesse momento. O nosso programa está sendo gravado e, ao mesmo tempo, transmitido ao público. Com pequena variação para mais ou para menos, o evento se situa perto das 10 horas das manhãs das quartas-feiras, em torno das 10 horas. Agradecemos ao Fernando, ao Alisson e ao Zube pela colaboração que consideramos inestimável. E voltaremos ao tema: que pode servir de arma e ferramenta? A curiosidade se torna indigesta quando usada fora de tempo. A Bíblia diz que existe tempo para plantar e outro tempo para colher. Mais do que nos demais lugares, os eventos do reino de Deus devem se ajustar ao calendário divino. Vejam que Jeová arrefeceu a curiosidade de Adão. Percebam um detalhe curioso: a proibição de comer o fruto é colocada no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. No Apocalipse, que se encontra nas últimas páginas, porém, o destaque é outro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor será dado que se alimente da árvore da vida. Lá no Gênesis, proibido, aqui franqueado como prêmio. O primeiro livro fala em morte. O último livro da Bíblia promete sustentação. Dá para concluirmos pela existência de curiosidade mórbida e de outra que se chama curiosidade benéfica. O profeta Isaías tratou magistralmente da problemática. Então disse Deus: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não enxergai. Depois de pausa para verter lágrimas, o profeta concluiu: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não enxerguem, e não ouçam, e não entendam, e não se convertam, e não sejam salvos. Isaías 6, versículos 9 e 10, palavras de Jeová. Será melhor permanecer na ignorância do que avançar o sinal despreparado para usar o arco e a flecha. Entrar na floresta e enfrentar as feras, inconsciente dos perigos, será risco deslocado. Antes de conhecer as estratégias e os recursos do caçador, será mais acertado ficar na segurança da retaguarda. Crianças devem ficar lá, escondidas. Para não alimentar falsas expectativas, o nosso Rabi sempre recomendou cautela. Por isso lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não escutam, esclareceu Jesus. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e não percebereis. Como vocês viram, as palavras de Isaías foram divulgadas pelo próprio Cristo. Porque o coração deste povo está endurecido. De má vontade ouviram e fecharam os olhos. Isto para não suceder que vejam e ouçam e entendam e se convertam e sejam por mim curados.
Palavras de Jesus em Mateus 13, versículos 13 a 15. O grande mestre lamenta exatamente a falta de interesse, como Isaías já reclamara. Vejam que o nosso Rabi proclama que ouvidos atentos produzem cura e conversão. Quem se mostra interessado em conhecer o verdadeiro sentido da palavra é candidato preferencial da graça divina. Repetiremos as derradeiras palavras do Nazareno para que todos possam compreendê-las. Isto para não suceder que vejam e ouçam e entendam e se convertam e sejam por mim curados. Mateus 13, versículo 15. A curiosidade benéfica tem isto de belo. É uma caixinha de surpresas. Ela abre cortinas e traz confiança de volta, e se renova e produz frutos. Somente depois de esclarecidos todos os enigmas, alcançaremos tranquilidade. O ser humano é curioso pela natureza e pelo instinto. Empunhando o pai picareta, aquele homem barbudão, não parecia ser alguém famoso no mundo dos descobrimentos. Comendo com o prato apoiado em ruínas, ao lado de trabalhadores incultos, ele não parecia alguém das altas esferas. A genialidade e a vida simples se encontravam presentes na figura patética de Roland Guérin de Vaux. Ele não nascera em próspera, ele nascera em próspera família francesa. Seu pai, Jacques Guérin de Vaux, lhe fizera a exigência: você não será libertado, filho, enquanto não terminar seus estudos na Sorbonne. Depois poderá tomar o rumo que preferir. Os anos passaram e ele atendeu o desejo do pai, consolidando uma cultura sólida. Poucos dias depois de formado, Roland comunicou que estava ingressando na ordem dominicana. A escola de estudos bíblicos em Jerusalém era o ponto de apoio que ele sempre desejara para realizar o que tinha na mente. Para alcance do objetivo, porém, se obrigou a tornar-se frade. Desde criança ele acalentara sonho, trazer para a luz do dia tudo que se escondera por baixo da terra santa. A curiosidade apontava caminhos para aquele jovem idealista. Figuras como Roland são exemplos para quem acalenta sonhos. Vale a pena lutar pela concretização de projetos realizáveis, de pé no chão, expulsar o comodismo e executar planos concretos. Eis o desejo sincero daquele moço predestinado ao sucesso. Não é difícil vencer quando alguém persevera. É só seguir a flecha e você será feliz, se ocupando daquilo que lhe acarreta satisfação e alegria. Roland Guérin de Vaux renunciou à vida confortável ao lado da família para viver no ambiente empoeirado de escavações arqueológicas. Nas profundidades do solo de Israel existiam relíquias cobertas pela sucata dos séculos que precisavam retornar para encantar curiosos compulsivos. O frade Roland desejava remontar o quebra-cabeças do mundo bíblico. Ele queria dar vida e legitimidade aos autores sagrados, redesenhando o cenário do Testamento Antigo.
seus esforços caríssimos, valeu pelo resultado. Resultados esplêndidos ele alcançou. E nestes esplêndidos, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Vocês perceberam que Maria recebeu como símbolo a notícia que o filho ocuparia o trono de Davi. Está lá no Evangelho. O profeta Isaías já transmitira a idêntica notícia. Até o mundo distante da China e da Índia esperava o menino Jesus, o menino rei. Em Roma, os poetas cantavam sua glória, e na Grécia os filósofos enalteciam sua prometida sabedoria. O Filho dileto do Altíssimo foi cantado em prosa e verso, mostrando que a realidade não acompanha símbolos e que a letra da Bíblia pode ser mortífera. Jesus não encontrou lugar sequer para nascer. Em votos, o Nazareno perdeu para Barrabás. Servos do sumo sacerdote o esbofetearam, e a coroa real foi tecida com espinhos pontiagudos. Ninguém se iluda, portanto, quando pregadores interesseiros se refugiam na obscuridade para justificar esquemas fora da realidade. O barulho deles encobre certos detalhes, mas será por pouco tempo. Nós, espiritualistas, sabemos que só a verdade ficará de pé. Nada permanecerá incólume na estrutura criada pelos algemados. Graças a Deus, o Cristo entregará aos não violentos a herança prometida de nova terra e novos céus. O resto não passa de alegorias. O tema de hoje é: que pode servir de arma e ferramenta? Satisfazer não somente a própria curiosidade, mas a curiosidade dos sensíveis ao mesmo campo mental. A primeira escavação de Roland foi no túmulo chamado Tel El Fará, perto de Nablus, na margem ocidental do Rio Jordão. Ali se encontrava sepultada a cidade de Tirsa, ou Tirza, capital do antigo reino de Israel, que se encontra descrita no primeiro livro de Reis, está na Bíblia. Onri, comandante do exército, capturou a cidade e nela reinou durante 6 anos. Frei Roland iniciou a escavação na primavera de 1946. Jarros, tigelas e vasos demarcavam a extensão do território ocupado. Objetos de uso apontavam costumes e qualidade de vida. Numa das paredes de caverna, Roland percebeu enorme buraco. Seguindo a intuição, mediu com a bainha do hábito o piso ali perto e descobriu a medida idêntica ao buraco da rocha. As pedras criaram conforto e vida melhor para aquela gente. Onri, que fora rei há 28 séculos, estava de volta, ressuscitado pelos escavadores.
pelo menos a sua memória foi ressuscitada. Roland deixou escapar grito de enorme satisfação lá no dia da descoberta. Relatórios publicados despertaram a atenção mundial, mas o principal estava por acontecer. O que tornou Roland famoso foram os pergaminhos do Mar Morto. Este dominicano francês descobriu fatos que iluminaram a história da Terra Santa. Registros foram feitos por escribas de seita essênica, surgida 200 anos antes de Jesus. Preciosos documentos confirmaram os livros sagrados, através de opiniões completamente independentes e, portanto, insuspeitas, isenta da influência dos cristãos e também dos judeus. A credibilidade dos documentos era indiscutível. Quando exércitos romanos, no ano de 68, chegaram para destruir Jerusalém, os essênios viram-se obrigados a esconder aqueles pergaminhos em cavernas, nas imediações do Mar Morto. Eles foram escondidos, e tão bem que permaneceram lá durante muitos séculos. As preciosas revelações permaneceram sepultadas por quase 2000 anos, a poucos quilômetros de Jerusalém. Somente em 1947, os pergaminhos começaram a aparecer. Beduínos violaram as cavernas de acesso mais fácil e iniciaram venda dos documentos a mercadores de antiguidades. Roland Guérin ficou extremamente empolgado com a notícia, pois tinha consciência da importância daqueles documentos. O historiador romano Plínio o Velho descrevera com perfeição a sede da seita e a localizara na margem ocidental do Mar Morto. Isso facilitou bastante. O historiador deu dados, deu o endereço onde se iam encontrar aquela documentação. O frade dominicano tomou posse da revelação e não perdeu tempo. Dias depois, às 4 horas da madrugada, ele não perdeu tempo e começaram a escavar ruínas em Kirbi, Kirbet Qumran. Entre 1951 e 1956, a expedição dirigida pelo frade restaurou o mosteiro com todas as peças que haviam desaparecido. Sala maior continha bancos e mesas, com tinteiros e manchas de tinta, onde escribas desenhavam letras. Num raio de 8 quilômetros foram descobertas, pasmem, senhoras e senhores, 275 cavernas, devassando um passado estreitamente ligado à nossa cultura. Foram restaurados milhares de pergaminhos contendo inscrições praticamente de todos os livros do Velho Testamento. Agradável saudosismo nos invade ao tomar conhecimento de episódio importante quanto este. Algo nos sugere ligações com antepassados de outras épocas, irmãos e amigos com os quais interagimos em outras vidas. Teve razão Jesus quando disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Muitos dentre nós viveram lá e continuam vivendo aqui. Frei Roland, com certeza, pertenceu ao grupo dos essênios, que escondeu aqueles valiosos documentos. Ele reencarnou com a missão de resgatá-los. Deus deu essa missão a ele.
Empenho e dedicação do religioso mostram o seu passado. Inegavelmente, meus amigos, a geração contemporânea do nosso Rabi continua viva no planeta para expor e resgatar compromissos. Frei Roland recebeu aclamação mundial pela tradução e publicação dos pergaminhos do Mar Morto. Grandes universidades requisitaram as suas palestras. Se alguém pensa que foram apenas flores e aplausos, porém, se encontra completamente errado. Ele foi hostilizado pelos próprios irmãos religiosos. Tais revelações que ele divulgava continham carga de contradição e perigo, segundo a opinião deles. Afinal, e se fosse provado que Jesus era essênio, por exemplo, e se os pergaminhos registrassem que o Novo Testamento tem origens na seita, e se for encontrado o nome de João Batista como membro do grupo, série de questionamentos foi detonada sobre os propósitos do Frei Roland Guerin de Vaux, tentando paralisá-lo. Numa das declarações mais enérgicas, Roland revelou sua índole e sintetizou sua defesa. Minha fé nada teme por parte da minha cultura, disse o frade. São os seres humanos despojados de inteligência que vivem assombrados com ameaças que nunca existiram. Nada no mundo abala a criatura que possui o senso de direção. Eu sei para onde estou indo e tenho nítida certeza de onde quero chegar. A curiosidade é ferramenta e ninguém pode se abster de utilizá-la para edificação pessoal e também para ajuda aos semelhantes. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15 horas e 30 minutos, estaremos na TV Vila Velha com outro assunto de incentivo ao programa espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Que pode servir de arma e ferramenta? Não serão livros, notícias ou argumentos que abalarão a firmeza de alguém consciente daquilo em que acredita. Ninguém peca pela curiosidade de examinar tudo, jogar fora o que não presta e ficar com o melhor. Frei Roland Guerin persistiu. Ele não perdeu tempo com insinuações levianas que procuravam dissuadi-lo dos seus propósitos. Por essa inabalável persistência, o pesquisador foi recompensado. Quando o Papa Paulo VI peregrinou pela Terra Santa em 1964, fez parte da sua agenda homenageá-lo pelo trabalho monumental. Quem busca, encontra, quem procura, acha. As consequências devem ficar para a solução posterior, quando a poeira assentar. O esforço da pesquisa precisa ser facilitado e nunca tolhido. Mesmo quando indícios confundem, a curiosidade mergulhada em cautela terá sido algo valioso. A consciência do pesquisador será gratificada
pelo sacrifício. Ninguém se arvora em profeta, porém, divulgando predições baseadas em alegorias apocalípticas, pois o engano tem gerado consequências. A leviandade será debitada no karma. Fazer tudo para esclarecer controvérsias deve ser atitude de estudioso sério, cuja curiosidade não se coaduna com doutrinas falsas. Eu me lembro como se fosse hoje. Aqui mesmo neste programa, numa ocasião em que fui entrevistado, aflorou pergunta apontando Jesus como aluno dos essênios. Eu não deixei sequer que o balão subisse. Explodi no ar o balão inconsistente daquele boato. Fui claro e enérgico, negando a ideia que considerei absurda. Apontei as entrelinhas dos evangelhos como base fundamental da minha posição. Diz o evangelista Mateus: Jesus ensinava na sinagoga e todos se maravilhavam dizendo: de onde lhe vem tamanha sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro José? Sua mãe se chama Maria, e dele são irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs vivem conosco. Aonde terá alcançado tão grande conhecimento? Mateus 13, versículos 54 e 56. Essas palavras do Evangelho demonstram que Jesus nunca se afastou de Nazaré para adquirir sabedoria. Seria inválida a pergunta: de onde lhe vem tamanha sabedoria? Desde que tivesse permanecido ausente por algum tempo que fosse, que lhe permitisse frequentar colégios, tudo bem. Simplesmente, afastamento de poucos meses tornaria inválida a interrogação dos seus conterrâneos. Se dúvidas existiam quanto à origem dos seus conhecimentos, tais dúvidas sinalizam que o nazareno jamais se afastou de Nazaré durante toda a sua vida. Ele morou na casa do Pai. Na humilde oficina de José não existe papiro algum que pudesse contribuir para a formação intelectual daquele sábio rapaz. É segura, pois, a nossa conclusão: de 12 aos 30 anos de idade, o nosso rabi viveu debaixo das 4 paredes da casa paterna. As entrelinhas não deixam dúvidas. Na pequena cidade de Nazaré, ninguém ficaria ausente sem o conhecimento de todos. Se ele tivesse viajado para estudar com os essênios, todos saberiam, e a pergunta sobre a sua sabedoria seria inválida. Jesus somente se ausentou de Nazaré para cumprimento da missão. Somente quando chegou a hora, ele se ausentou para peregrinar e divulgar o seu evangelho. Ademais, eu pergunto para vocês: será que existe alguém humano capaz de dar lições ao Verbo divino? Alguém já parou para pensar o tamanho da bagagem de experiências vividas pelo Espírito do nosso Rabi durante milhões de anos? Nada pode escapar ao entendimento do Filho primogênito de Deus. Por isso descartamos qualquer ideia de jerico que o coloque em bancos de aprendizado. Jesus já desceu consagrado e pronto para toda a obra quando veio ao nosso encontro, enviado pelo Pai Eterno. A curiosidade, meus caros, é coisa nossa.
O nosso rabi jamais utilizou exercícios de gato e rato que nós usamos para solucionar enigmas. Ele jamais perdeu tempo com divagações utilizadas em nosso mundo. As dúvidas e controvérsias são suscitadas em nossas mentes sem o menor equilíbrio e precariamente esclarecidas. O que para nós é complicado, para Jesus não representou mais que cartilha de alunos de jardim da infância. Milhares de vezes o Espírito chamado Jesus solvera mistérios em todos os ramos das ciências humanas. Ninguém se iluda com falsos argumentos que colocam o Mestre aos pés de luminares terrenos. Seria ridícula até essa cena. Tudo isto é falso, como cédula de R$3. A curiosidade edificante, que para nós é bênção e nos permite descobertas, para o Espírito Superior é algo primário. O nosso rabi não poderia se intitular o caminho, a verdade e a vida, se lhe fosse necessário se debruçar diante de qualquer aprendizado. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por este dia maravilhoso. E do fundo do coração, meus caros, agradecemos a todos vocês pela presença, pela audição, pela solidariedade. Muito obrigado. Que todas as bênçãos divinas recaiam sobre as pessoas e as famílias, com saúde, paz, harmonia, prosperidade, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, muito amor no coração, porque o amor é o alicerce da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.